tudo bem? Nesse vídeo nós vamos apresentar uma partida de Semeando Cuidado, um jogo cooperativo sobre saberes populares e plantas medicinais para 2 a 4 jogadores ou duplas. Aqui vamos imaginar uma partida com 4 jogadores para explicar as regras do jogo de uma forma contextualizada. Nesse jogo, nós somos agentes de saúde e vamos caminhar pelo território, que é essa área central, em busca de saberes sobre as plantas medicinais. Os saberes são essas cartas que nós vamos obter ao conversar com a população no território. Mas não vamos poder revelar essas cartas imediatamente. Vamos guardar na mão e vamos ter que voltar para a Unidade Básica de Saúde, ou UBS, para compartilhar esses saberes com a equipe na mesa. Podermos combinar as cartas aqui na mesa e depois sistematizar os conjuntos de plantas no mural da UBS. Para ganhar o jogo, o grupo precisa formar 4 conjuntos completos de saberes, antes que terminem 9 rodadas. Aqui já organizamos os componentes do jogo. Essa é a área interna da Unidade Básica de Saúde, com o mural acima da mesa. Essa área central é o território. As peças do território formam um losango e são numeradas de 1 a 13. As peças 3 e 11 ficam com o lado do terreno vazio virado para cima. Depois, vamos mostrar como transformar um terreno vazio em uma horta comunitária. As cartas das plantas estão com o lado A virado para cima, pois o jogo tem 2 conjuntos, A e B, um de cada lado dessas cartas. Aqui, vamos jogar com o conjunto A. As mudas das plantas já estão colocadas sobre as cartas das plantas correspondentes, com o lado 1 virado para cima. As mudas do conjunto B foram para a caixa. Esses 3, então, são os baralhos de saberes: demandas, indicações de plantas e receitas de preparo e uso. Esses são os saberes que vamos obter no território, parando nos locais com os ícones correspondentes. Vamos embaralhar cada uma dessas pilhas, incluindo as 2 cartas de bloqueios que cada uma delas tem, que são essas cartas roxas. Mas antes de embaralhar o baralho de indicações, vamos tirar as cartas do conjunto B, porque decidimos jogar com as plantas do conjunto A, lembra? Antes de jogar, como a nossa equipe já traz alguns saberes de nossas vidas, vamos sortear uma carta de cada tipo para já deixar na mesa da UBS, uma demanda, uma indicação e uma receita. Repare que a mesa tem áreas coloridas que servem para a gente organizar as cartas de saberes, para facilitar para a gente enxergar as combinações. Colocamos aqui as demandas, as indicações, as receitas e aqui as plantas e suas mudas. Vamos ver nossos saberes. Aqui sorteamos uma demanda de infecção urinária. Descobrimos que muitas pessoas aqui no território têm essa demanda e que ela pode ser atendida com 2 tipos de receitas, mas não temos essas receitas e nem sabemos ainda qual planta atende essa demanda. Temos também a receita de pomada ou óleo, que tem esse ícone e explica como fazer uma pomada ou um óleo. E nós descobrimos que a pomada feita com a copaíba é usada para tratar ferimentos na pele e psoríase ou artrites e reumatismo. Só ler aqui o texto da carta. Ainda não temos nenhuma dessas 2 demandas, mas já podemos juntar a indicação da copaíba e a receita de pomada, colocando as cartas aqui no meio da mesa para começarmos a organizar o conjunto. O conjunto completo precisa sempre ter uma demanda de saúde, uma receita de preparo, uma indicação de planta e a planta em si. Mais adiante, vamos explicar como obter a planta em si, mas de qualquer forma precisamos conversar com as pessoas no território para ver se surge alguma demanda que possa ser tratada com a pomada de copaíba, como problemas de pele e psoríase ou artrites e reumatismo. Essas cartas abaixo do território com as cores dos jogadores são as cartas de habilidades. Cada cor corresponde a uma habilidade especial que vamos explicar ao longo do jogo e indica também a quantidade máxima de cartas que cada jogador pode ter na mão por vez. O verde e o vermelho podem ter até 3 cartas na mão. E o azul e o amarelo, até 4 cartas na mão. Isso tem a ver com a habilidade que eles têm. A carta verde, que é do mestre das plantas, fica sempre em primeiro lugar. É ele quem começa o jogo. Acima dela, colocamos 3 marcadores, que vão ser os pontos de ação disponíveis para cada jogador a cada rodada. Aqui ao lado, colocamos as cartas de eventos. Ao final de cada rodada, ou seja, depois que todos os jogadores jogarem, vamos abrir um evento. Para montar a pilha de eventos, colocamos primeiro a carta de última rodada virada para cima e depois embaralhamos e colocamos as 4 cartas de eventos fase 2 viradas para baixo e as 4 cartas de evento fase 1 também viradas para baixo. Na sua vez, cada jogador ou jogadora vai ter 3 pontos de ação.
que são como se fosse a energia que nós gastamos para fazer as ações no jogo. Boa parte das ações vão custar 1 ponto, mas algumas ações que são mais difíceis vão custar 2 pontos. Conforme o jogador vai usando os pontos, passa os marcadores para cima da carta do próximo jogador. Quando terminar de passar todos os marcadores, significa que é a vez do próximo. O jogador verde é quem começa. Como ele é o mestre das plantas, para saber quem vai ser o primeiro jogador, pergunte no grupo quem cuidou de plantas pela última vez. Os outros jogadores podem escolher ou sortear suas cores. Aqui, vamos imaginar que o João vai ser o jogador verde, a Grazi vai ser a jogadora amarela, a Dayana vai ser a jogadora azul e a Simone vai ser a jogadora vermelha. Eu vou usar esse espaço abaixo das cartas de habilidades como se fosse a mão dos jogadores. Imagina comigo. O João, que é o verde, o mestre das plantas, vai começar. Aqui já tem a primeira regra, que é de movimentação. Ela tem que ser sempre na vertical ou na horizontal e a cada terreno a gente gasta 1 ponto. Como o grupo já tem a indicação da copaíba, o João pode tentar obter a planta. Como a copaíba é uma planta de coleta, e a gente vê isso nesse recadinho aqui, com esse ícone de tesourinha, ele vai precisar ir até um atalho para coletar essa planta na mata. O João resolve, então, ir até esse atalho aqui embaixo para coletar a copaíba. Ele gasta 2 pontos da sua movimentação e passa os marcadores para a carta da próxima jogadora. A ação de coleta custa 1 ponto. Pega a carta da copaíba lá na área de plantas e guarda na mão dele. Como ele é o mestre das plantas, se tivesse 2 plantas para coletar, ele poderia coletar 2 com 1 ponto só. É sempre assim no jogo. Precisamos primeiro obter a indicação, ou seja, aprender sobre a planta, para depois podermos coletar no atalho ou cultivar nas hortas. Acabaram os 3 pontos do João e agora é a vez da Grazi, jogadora amarela. A Grazi resolve ir até o armazém para conversar. Gasta 2 pontos para chegar até lá e 1 ponto para conversar para tentar conseguir um saber. No armazém tem esses 2 ícones. Isso significa que ela pode conseguir cartas de demandas ou cartas de indicações. Ela escolheu buscar uma demanda. Gasta 1 ponto, pega a carta e guarda na mão dela sem mostrar para ninguém. Com isso, gastou os 3 pontos. Agora é a vez da Dayana, jogadora azul. Ela gasta 2 pontos e vai até a praça. Lá também gasta 1 ponto para conversar. A habilidade especial dela, a mestre do diálogo, é conseguir 2 cartas de saberes com apenas 1 ponto. Então, nesse caso, como tem 2 ícones, ela vai pegar uma demanda e uma receita com apenas 1 ponto. Onde tem 2 ícones, o jogador pega sempre um de cada. Se ela tivesse ido no seu Zé, por exemplo, pegaria 2 indicações. Se ela tivesse ido na Dona Maria, pegaria 2 demandas. Só que, ao pegar as cartas, a Dayana percebeu que a carta de receita estava ok, mas a carta de demanda, na verdade, era um bloqueio. O que é isso? São falas contrárias ao uso de plantas, preconceitos que a gente precisa combater. Quando encontra uma carta de bloqueio como essa, o jogador precisa baixar essa carta imediatamente no lugar onde ela foi revelada. Agora, para desbloquear, vai precisar gastar 2 pontos de ação, porque desbloqueio de um preconceito é uma ação mais difícil. E vai ter que ler também o bloqueio e o contra-argumento. Como a Dayana já gastou 2 pontos para vir até aqui e 1 para conversar, ela não tem mais pontos nessa rodada. Então vai precisar esperar por aqui apreciando a vista da praça. Agora é a vez da Simone, jogadora vermelha. Ela é a mestre da curiosidade e a habilidade especial dela permite que ela caminhe mais rápido pelo território, ou seja, ela é a única jogadora que pode andar na diagonal. Como o grupo está precisando de indicações de plantas, Simone aproveita sua habilidade especial e vai até a casa do seu Zé, gastando 1 ponto. Chegando lá, ela gasta seus outros 2 pontos conversando 2 vezes com seu Zé e obtém 2 cartas de indicação. Qualquer jogador pode conversar até 2 vezes no mesmo terreno. Com a jogada da Simone, a primeira rodada termina. Abrimos então um evento da pilha e fazemos o que o texto indica. Nessa rodada, sai um evento de notícias falsas. O preconceito em relação às plantas se espalhou pelo território. Como já existe um bloqueio no território, essa carta vai bloquear um terreno na diagonal, vizinho àquele. Então, ela vai bloquear, nesse caso, a casa da Dona Maria ou o atalho. E o grupo, nesse caso, escolheu bloquear o atalho. Os marcadores voltam para o João, primeiro jogador, e começa a segunda rodada. O João tinha ido no atalho coletar a copaíba. Essa é uma vantagem de passar no atalho. Como o João se energizou na natureza, sair do atalho não custa pontos de ação. Ele pode escolher para onde sair, na vertical ou na horizontal, que é a forma de movimentação dele. O João está querendo ir até a escola, então ele sai aqui para cima, sem gastar pontos, e depois gasta 1 ponto para chegar até a escola. Lá, como ele tem 2 pontos, ele resolve conversar 2 vezes para obter uma carta de cada tipo.
Pega uma demanda e uma receita e guarda na mão dele. A Grazi estava no armazém, mas o grupo percebe que ela pode usar sua habilidade especial para ajudar a Simone, que está na casa do seu Zé. Ela é a mestra do compartilhamento. A habilidade especial dela permite que ela pare junto de outros jogadores no território, enquanto que outros jogadores não podem parar juntos, e ela pode ainda pegar até 2 cartas com outro jogador sem gastar pontos de ação. Então, ela gasta 2 pontos para ir até a casa do seu Zé e pega com a Simone as 2 cartas de indicação, liberando a mão da Simone para continuar conversando e conseguindo saberes com seu Zé. Sobrou 1 ponto para Grazi, então ela usa para ir até a horta da UBS, para ficar mais perto da unidade básica, onde ela vai precisar estar para compartilhar depois suas cartas com a equipe. A Diana, jogadora azul, resolve desbloquear o diálogo na praça. Gasta 2 pontos, então ela lê o bloqueio e o contra-argumento e devolve a carta para o fundo da pilha de onde ela saiu, no caso a pilha de demandas. Com o ponto que sobrou, ela conversa de novo para tentar obter novos saberes na praça. Lembra que a habilidade dela é conseguir 2 cartas com 1 ponto só? Então, ela pega uma demanda e uma receita. E dessa vez não surgiu nenhum bloqueio. Que bom! A Simone, jogadora vermelha, é a próxima. Com a mão dela estando livre, ela conversa mais 2 vezes com seu Zé, buscando mais 2 indicações. Na primeira conversa ela deu sorte, mas na segunda apareceu um bloqueio. Que pena! O diálogo vai ficar bloqueado, pois a Simone não tem 2 pontos para fazer o desbloqueio nesse momento. Como a carta que ela conseguiu pode ser útil para o grupo, a Simone resolveu voltar logo para a UBS e gastou o último ponto dela nessa jogada. Assim termina a segunda rodada e o grupo abre mais um evento. Ah, não! Dessa vez saiu uma carta de agrotóxico. Essa carta contamina um terreno vazio e faz com que ele não possa se transformar em horta comunitária. Ela vai contaminar o terreno vazio que tiver mais bloqueios ao redor. No caso, é esse aqui de cima. Os marcadores voltam para o João e começa a terceira rodada. Como já tem um jogador na unidade básica de saúde, o João resolve voltar também para compartilhar suas cartas. É preciso sempre ter pelo menos 2 jogadores na UBS para poder acontecer o compartilhamento das cartas. O João, então, gasta 2 pontos para ir da escola para a UBS e o terceiro ponto para abrir a conversa com a Simone. Essa é uma parte muito importante do jogo. Sempre que um jogador abre a conversa com pelo menos mais um na UBS, ele gasta 1 ponto e todos os que estiverem ali dentro baixam suas cartas abertas na mesa da UBS. Mas todos os jogadores podem olhar e opinar sobre as cartas abertas a qualquer momento, mesmo se não estiverem na UBS. A óleo resina de copaíba já vai poder compor o conjunto no centro da mesa. Pela indicação do Xambá, descobrimos que o xarope de Xambá serve para tosse. Ainda não temos a demanda de tosse nem a receita de xarope, mas toda vez que conseguimos uma carta de indicação, devemos reparar se ela é uma planta de coleta, como a copaíba, lembra do atalho? Ou de cultivo. No caso, se ela for de cultivo, vai ter o ícone de regador, como o Xambá. Nesse caso, a gente deve lembrar de pegar a muda dessa planta na área de plantas e deixar aqui na mesa. Isso significa que quem ensinou a gente sobre o Xambá também deu uma mudinha para a gente poder plantar. Por enquanto, só temos essas 2 hortas da UBS. A demanda de estômago e fígado pode ser tratada usando um vinho ou garrafada, mas ainda não sabemos com que planta, não temos essa indicação. Terminou a vez do João, agora é a vez da Grazi. Ela está bem perto na horta da UBS. Gasta 1 ponto para chegar na UBS e mais 1 para abrir a conversa e baixar suas cartas. Ela trouxe as indicações de chapéu de couro e de carqueja que ela tinha pegado com a Simone. Vamos já trazer as mudas dessas plantas para a mesa da UBS. A Grazi trouxe também a demanda de artrites e reumatismo, que é atendida pela pomada feita com a copaíba. Que bom! Com isso, o grupo completa o primeiro conjunto. Agora, esse conjunto precisa ser sistematizado no mural, ou seja, alguém precisa levar as cartas para o mural e ler, contar a história da formação desse conjunto para o grupo. Essa ação custa 2 pontos. A Grazi não vai conseguir fazer isso agora, porque ela só tem mais 1 ponto. Com isso, ela resolve gastar esse ponto para ir até a horta da UBS, porque como ela pode parar junto de outros jogadores, de repente ela pode ajudar mais facilmente no cultivo, agora que o grupo tem mudas de plantas para cultivar. Agora é a vez da Diana. Ela está lá na praça, com 3 cartas na mão. Resolve, então, gastar 2 pontos para chegar na UBS e o terceiro ponto para abrir a conversa e baixar suas cartas.
Ela trouxe a demanda de ansiedade e insônia e as receitas de gargarejo e de infusão. Observando as cartas, o grupo percebe que já tinha a demanda de infecções urinárias e a indicação do chapéu de couro, que pode ser usado em forma de infusão. Olha que legal, mais um conjunto quase completo. Agora só falta plantar, cuidar e colher o chapéu de couro, porque ele é uma planta de cultivo. Agora é a vez da Simone. Ela usa 2 pontos para sistematizar o primeiro conjunto no mural, descrevendo para o grupo os saberes que formaram esse conjunto. Só que, a cada conjunto sistematizado no mural, o grupo ganha a possibilidade de conseguir um poder e escolhe entre os 3 que ficam listados aqui do lado no mural. Transformar um terreno vazio em horta comunitária, escolher e trazer para a mesa uma carta específica de um dos baralhos de saberes e reembaralhar esse baralho, ou desbloquear aquele evento Notícias Falsas que saiu agora há pouco, ou algum bloqueio simples no território. Nesse caso, o grupo escolheu criar uma horta comunitária. A vantagem das hortas comunitárias é que nelas as plantas crescem mais rápido porque a comunidade ajuda. Vamos ver já já como isso funciona na prática. Como o terreno vazio que tinha aqui em cima está contaminado, só sobrou o terreno aqui de baixo. Como a Simone ainda tinha 1 ponto para gastar, ela leva a muda de chambá para plantar depois na horta comunitária, gastando 1 ponto com a movimentação. Acabou a terceira rodada, vamos abrir mais um evento. O Guia de Plantas do SUS permite que a equipe escolha uma carta específica de um dos 3 baralhos, mas tem que reembaralhar depois. O grupo, então, conferiu o que está faltando para formar outros conjuntos e achou melhor pegar a receita de xarope, porque a indicação do chambá para tosse precisa dessa receita. A carta de xarope vai direto para a mesa e a pilha de receitas é reembaralhada. Os marcadores voltam para o João e começa a 4ª rodada. O João leva, então, as mudas de carqueja e chapéu de couro para a horta da UBS para plantar. Ele gasta 1 ponto para se deslocar e, como ele é o mestre das plantas, a habilidade especial dele é plantar, cuidar, colher ou coletar 2 plantas com um só ponto de ação. Então, ele gasta 1 ponto para plantar as 2 mudas. Sobrou 1 ponto, mas ele não pode cuidar para fazer crescer agora, porque as plantas têm seu tempo de crescimento. Com seu último ponto, ele resolve ir até a escola para abrir caminho, caso algum outro jogador venha para a horta ajudar a cuidar. Na vez da Grazi, como ela está na horta da UBS, ela resolve ajudar a cuidar das plantas. Gasta 1 ponto para cuidar de cada planta, porque ela não tem a habilidade especial do mestre das plantas. Cuidar significa virar a muda para o lado 2, o lado da planta crescida. Da próxima vez, essas plantas vão poder ser colhidas, mas a Grazi não pode fazer isso nessa mesma jogada. Ela resolve, então, voltar para a UBS para esperar os colegas. A Dayana, que estava na UBS, gasta 2 pontos e se desloca até a barraca do raizeiro para buscar novos saberes. Gasta 1 ponto para conversar e pega uma carta de receita e uma de indicação. Lembra que essa é a habilidade dela, conseguir 2 cartas gastando 1 ponto só. A Simone, que estava na horta comunitária, gasta 1 ponto para plantar e a planta já cresce, porque aqui a comunidade ajuda. Mas ela não vai poder colher imediatamente. Ela resolve então gastar 1 ponto para ir para o atalho, porque para sair de lá ela não vai gastar pontos e assim ela fica posicionada para ir para onde foi melhor para o grupo. Termina a 4ª rodada e abrimos mais um evento. Dessa vez saiu Educação Ambiental no Território, que tira um bloqueio que esteja no terreno. O jogador da vez tem que ler o bloqueio e o contra-argumento, e a carta volta para o fundo da pilha de onde ela saiu. Assim, o bloqueio na casa do seu Zé foi eliminado e o diálogo ali foi liberado. Começa a 5ª rodada e o João resolve colher as plantas que estão na horta da UBS. Gasta 1 ponto para ir até a horta, mais 1 ponto para colher as 2 plantas, porque essa é a sua habilidade especial. Pega as 2 cartas na área de plantas e deixa na mão dele. Com seu último ponto, ele já vai para a UBS para depois compartilhar com a equipe. Como a Grazi já está na UBS, percebe que o melhor para o grupo é abrir a conversa com o João, para ele poder compartilhar as cartas. Então ela gasta 1 ponto e ele baixa as cartas das plantas que acabou de colher, a carqueja e o chapéu de couro. O chapéu de couro colhido completa o segundo conjunto do grupo. Olha que legal. Agora falta alguém sistematizar. A Grazi ainda tem 2 pontos sobrando, então ela gasta os pontos para fazer isso pelo grupo. Sobe as cartas do conjunto para o mural e faz a leitura do conjunto. Com isso, o grupo pode escolher um poder mais uma vez. Não podem mais ser criadas hortas comunitárias porque não há mais terrenos vazios disponíveis. Só resta, então, escolher uma carta de um dos baralhos de saberes ou eliminar o evento Notícias Falsas.
O grupo escolhe, então, eliminar as notícias falsas do território e liberar o atalho. A Dayana, que estava na barraca do raizeiro, gasta 2 pontos para voltar para a UBS e mais 1 para abrir a conversa e compartilhar suas cartas. Ela baixa a receita de tintura e a indicação de hortelã. A Simone, que está no atalho, volta para a horta comunitária sem gastar pontos. Lembra da vantagem do atalho? Gasta 1 ponto para colher o chambá, pega a carta para sua mão, gasta 1 ponto para ir para a UBS e mais 1 ponto para abrir a conversa e compartilhar sua carta do chambá. Assim termina a 5ª rodada. O jogo segue até terminar a 9ª rodada ou até o grupo completar os 4 conjuntos no mural. Assim o grupo ganha. Esse tutorial fica por aqui. Quer saber mais? Experimente jogar semeando cuidado. Cada grupo vai ter uma experiência diferente e o grupo pode jogar com o conjunto A ou B de plantas. Então, no total, são 16 plantas para jogar e conhecer. Com esse jogo, esperamos que você e seu grupo cooperem, se divirtam e aprendam um pouco sobre o universo dos saberes populares sobre as plantas medicinais. De quebra, esperamos que essa experiência estimule a busca dos saberes populares sobre as plantas na sua região. Já imaginou o quanto você pode aprender com seus familiares e vizinhos? Baixe os arquivos PDF e imprima o jogo para jogar no site abaixo. Ou aponte seu celular para o QR Code. Vamos jogar!